Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Para você que já estava aí acompanhando a programação da Web Rádio, estamos iniciando mais uma sexta-feira, às 3 horas da tarde, o programa de relatório aqui da comunidade Ramá Sul, junto aqui com a sua irmã Arielle Araújo e a sua irmã Yasmin Castro. A paz, Yasmin. A paz, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Estamos muito contentes, né, de vencer mais uma semana. Para os irmãos que nos acompanharam, semana passada a gente reprisou, né, o relatório do nosso retiro que teve aqui em novembro. Mas essa semana a gente está aqui de novo, já cumprindo com o compromisso com os irmãos. E ficamos contentes para você que já está aí acompanhando a programação pela web rádio, até mesmo por alguma rádio específica. Mas também, se você tem a possibilidade de já correr lá para o YouTube, Facebook para nos assistir e até mesmo compartilhar o link para que outras pessoas tenham acesso, faça aí esse exercício, né? Nós estamos lá no YouTube Web Ramá ao vivo ou pelo Facebook Web Rádio Ramá. E aí lá a gente já está também transmitindo a programação dessa semana. E para você que daqui a pouco já pegou esse link no WhatsApp, porque nesse meio tempo eu, a Múrio ou qualquer outro irmão já compartilhou, a paz do Senhor para você, uma boa tarde, que você possa acompanhar o relatório dessa semana. A gente normalmente compartilha aqui um pouquinho do que tem sido os nossos compromissos, né, Yasmin? Uhum. Como é que é o relatório? Explica aí para os irmãos um pouquinho como é que funciona. O relatório daqui de Alvorada, não só de Alvorada, né, mas tem de Rio Grande, tem de Pelotas, né? Nós temos compartilhado como tem sido o nosso dia a dia, as programações, né, que temos tido aqui na nossa localidade e as novidades também, quando tem um retiro ou visita, né? A gente sempre tem compartilhado aqui basicamente como funcionam os relatórios daqui da comunidade, como anda o povo do Sul. É isso aí. A gente teve semana passada, a gente reprisou, mas no penúltimo a gente teve aí o Conhecendo os Irmãos com a nossa irmã Dayana, né? Muitos irmãos aí compartilharam que foram edificados, e para você que não conseguiu acompanhar, volta aí alguns relatórios, todas as programações da Web Rádio fica salva, então você consegue acompanhar o que já foi transmitido, né? Para não perder nenhum tipo de conteúdo. E aí ali a irmã compartilha como é que ela conheceu a Cristo. E às vezes a gente tem, né, Yasmin, alguns irmãos aí que vêm cooperar, né, no relatório, vêm transmitir um pouquinho do que o Senhor tem feito na sua vida, vêm compartilhar do seu testemunho, do que o Senhor já falou com eles, da onde o Senhor tirou, né, Yasmin? A Yasmin já teve aí o Conhecendo os Irmãos, para você que não conseguiu acompanhar. Volta também alguns relatórios, eu só não vou saber qual, porque já faz algum tempinho. Mas ela tem sido aí uma irmã que está toda semana e tem sido muito feliz por isso. Né, Yasmin? Procurando ser. Muito contente de fazer o relatório aqui toda semana. Mas para os irmãos entenderem, a gente grava o relatório aqui da comunidade Ramá Sul direto de Alvorada. Então hoje nós estamos gravando aqui de Alvorada, ou melhor, toda sexta-feira, né? A gente transmite de Alvorada, mas os relatórios tem das demais localidades também. Então tem de Santos, tem de Pelotas, Rio Grande, e aí depende muito de cada localidade ali, os irmãos compartilharem os seus compromissos, ou até mesmo como é que foi a sua semana. A gente sempre compartilha uma semana atrás, né, que passou. E para você que daqui a pouco está nos assistindo pela primeira vez, esse relatório ele acontece toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde e é sempre gravado, né? Infelizmente não é ao vivo, então se você já deixou seu comentário, seu alô, seu abraço, a gente não vai conseguir mandar um beijo agora, mas para os irmãos que comentaram nas últimas vezes, a gente consegue mandar um abraço, um alô. Então a gente não vai deixar isso passar. Yasmin vai mandar um abraço, a gente vai pedir para a produção agora nos emprestar aqui um pouquinho, né, Yasmin? Nossa produção aqui, ó. Que isso? Ó. É uma mãozinha que vem do alto. Ó,
Ó, passa um pouquinho pro lado aí, Yasmin. Nossa produção tá falando aí, ó. E aí tu vai passando pro lado e tu vai vendo, Yasmin, os irmãos que comentaram nos últimos relatórios e deixaram seu alô, seu abraço. E você que já está acompanhando essa semana, faz o mesmo. Deixa aí o seu abraço, seu alô, pra gente poder mandar um abraço na semana que vem. Fala aí, Yasmin. Amém. Nossa irmã Evelyn, irmã da nossa irmã Aline Baumgart. Isso aí. Mandou a paz do Senhor. Nossa irmã Arielle, sempre ligadinha. Fiel. Eu tenho que ser fiel, né? Márcio Azevedo. Márcio Azevedo. Ó, tá escrito. É Márcio? Uhum. Graça e paz. Estou maravilhado. Bairro Icaraí. Tu conhece, Yasmin? Não, esse não. É Niterói? Ó, glória a Deus. A paz do Senhor. Irmão Márcio. Gabriel Bussing, nosso pastor. Glória a Deus. Só varoa de guerra. Tem que ser de guerra mesmo. Provavelmente ele tava falando no nosso vídeo, né, Yasmin? Porque era nós que estávamos fazendo semana retrasada. Eu, pai. Elaine da Silva. A paz, irmãs. Um grande abraço para todos aí do Sul. Amém. Elaine esteve aí no retiro conosco. Uma bênção. Ela é de Parque Paulista. Isso aí. Ela e o esposo Wellington estiveram conosco no retiro aqui do Sul. Foi um privilégio. Eles não participaram só do retiro, eles participaram de alguns restaurares, vieram aqui nos cultos, estavam aí hospedados no seu filho, né? Matando um pouco a saudade, mas não deixaram também de estar aqui em comunhão conosco. E foi uma bênção receber essa irmã. Nosso irmão Jailson. Amém. A paz, Jailson. Glória a Deus. E a Elaine deixou uma mensagenzinha aqui. Comenta aí. Glória a Deus pela vida da Dai. Tive a oportunidade de conhecer ela e a mãe dela, irmã Rosane. A irmã Rosane compartilhou o testemunho da decisão delas em querer o Senhor Jesus. Amém. Benção. A importância do testemunho, né? Ela veio aqui, conheceu as irmãs, e aí, como eu falei no penúltimo relatório, teve aí conhecendo os irmãos da irmã Diana, e ela compartilhou um pouquinho do testemunho dela, né? Que foi através da transformação na vida da mãe dela, que ela aí, então, foi se voltando para Jesus também. A irmã Meliponário Gileade, os irmãos lá de Friburgo. Rapaz. Provavelmente é a pastora. Porque não sai. É a pastora Ana Paula, provavelmente, uma queridona, também esteve aí conosco no Retiro do Sul, ela, pastor Paulo, as meninas, e a gente ficou muito contente de recebê-los, né? Fomos muito abençoados, né, Yasmin? Verdade. Compartilha aí como é que tu foi abençoada. A vida deles já me abençoa, né? Eles são bênção, pude, né, viver com eles aí na época que eu estava no Rio, né? Então, para mim, eles são uma família muito abençoadora, né? E não precisa falar, a vida deles é um exemplo, né? Quem andou, tiver a oportunidade de andar com eles, faça isso, porque eles são bênção, essa família, e simples. Bem simples, mas para mim essa simplicidade é algo muito precioso, né? Verdade. Verdade. Eu até lembrei agora de uma palavra que o pastor Luiz também tá aí salvo. Foi um culto de Niterói. Último culto de Niterói, agora penúltimo, né, na verdade. O pastor Luiz falou um pouco da simplicidade, sermos pessoas simples, né? E eu, particularmente, fiquei meditando bastante naquela palavra. E para quem não conseguiu ouvir, não conseguiu assistir, volta aí no culto de Niterói. Só não vou lembrar a data específica, mas ele falou também um pouquinho sobre isso, né? E isso realmente nos ajuda a nos aproximar mais do Senhor, nos ajuda a nos aproximar mais das pessoas, né? E o Senhor, ele vai nos ajudando a ser pessoas mais simples. Amém. A nossa irmã Muri Rosa. Ô, glória. A nossa irmã das mídias. Midianitas. Fiel também, sempre acompanhando o programa e também nos abençoando, né? A compartilhar. Então, amém. Ela faz parte disso tudo também. Amém.
Lá no Facebook tivemos a Maria do Carmo. Quem é a Maria do Carmo? É a mãe do pastor? É. É a sogra. A sogra da Rita, no caso, mas ela chama de sogra. Chama de sogra. Teve uma vez que ela me falou, tu vai levar uma coça ainda por causa disso. Eu falei, não, a Rita é de boa. E ali pior que tu me chama de sogra é Raquel de vó. Mas ela é sogra. Pegou, me apresentaram como sogra, pegou a sogra. É. Eu só não entendi. Agora, né, esses dias tava me pegando. Eu sei que tinha bastante coisa pra pensar, mas eu fiquei pensando. O nome dela é Maria do Carmo e a gente chama ela de Dona Carmen. Por que é Dona Carmen? Se é Maria do Carmo. Ninguém sabe. Vamos ter que trazer nela, porque eu falei, o nome dela não é Carmen? Mas não, eu acho Maria que isso é Carmo. coisa de família, porque a filha dela, eu acho que se chama Mariane, chamam ela de Mary, eu não entendi também por que não. Entendeu? Eu fico me perguntando isso. Mas, E a Cláudia se chama de Dada. meu pai. É porque ela ria muito, que ela lá em Petrópolis. Não, é Dada de Quando uma Dinda. pessoa fica rindo muito, a gente fala, até dada. Muito dada, sabe? Não, é Dada de Dinda, né? Ah, Ainda bem que os irmãos não conseguem ver o que a gente é os viu. bastidores. Mas enfim, Mas era uma voltando. coisa que eu fiquei pensando esses dias. Por que a Maria do Carmo é Carmen? E aí, né? Enfim. Próximo programa a gente traz a resposta disso, irmãos. Amém. Amém. Ou trazemos em algum momento a Dona Carmen para dar o testemunho dela e explicar por que ela é Carmen. Eu lembrei de uma piada, mas enfim. Vamos lá. Margarete? Margarete Miranda. Eu não conheço. A paz A do paz. Senhor, meu irmão. Se você estiver nos assistindo, coloca aí de onde você é pra gente saber nas próximas vezes. Eu quero mandar um beijo especial pra Fernanda, mãe da Tonton de Petrópolis, que eu sei que ela estava ligadinha e ela me mandou mensagem. Amém. A paz. A paz, Fernanda. Glorificamos a Deus pela sua vida, né? Foi aí fiel, assistiu o nosso relatório. Disse que foi abençoada, né? O que ela falou? Ela falou que foi abençoado, gostou muito do programa, eu imagino. Nós aqui, né, com todas as nossas dificuldades, nossas falhas, mas estamos aqui procurando perseverar. E aí, na semana que passou, nós deixamos um desafio para os irmãos e eu não recebi nada. Mas para você que está aí assistindo e consegue fazer um vídeo e nos mandar, manda lá para mim, para o Taylor, né? Quem você tiver o contato, faça um vídeo aí que nem o pastor CH e o irmão Renato, que fizeram, falando, tô aqui ligadinho no relatório da comunidade Ramassul. A gente quer transmitir para os irmãos que estão nos acompanhando toda semana, durante os nossos intervalos, né? Para que os irmãos possam também conhecer o povo que acompanha o relatório. Não só ouvir, né? Mas também saber quem são as pessoas, que eu acho que é muito importante. Então esse é o intuito também de ter esses irmãos aí interagindo conosco, compartilhando seu vídeo. Então, se puder, faça o vídeo agora, né? E já me manda, já manda pro Taylor, manda pra Yasmin. Até lá ela já vai estar com o celular dela, eu creio. E aí ela vai poder também compartilhar aí para que outros irmãos sejam aí assistidos no nosso relatório. E esse é o nosso desejo, né? A gente se fazer conhecido, compartilhando um pouquinho da nossa semana, dos nossos compromissos, mas também conhecer os irmãos que nos acompanham. E a gente sempre fica muito feliz com a interação dos irmãos. Mas é isso. Para o primeiro bloco, né? Para fazer essa introdução de como que está a nossa semana aqui, os nossos compromissos. Na sequência, vocês vão acompanhar o relatório aqui de Alvorada, e aí vocês vão ver uma pessoa especial aqui com a Yasmin. Que eu já tô colocando na prova. Ela faz essas coisas que ela sabe que não tem como a gente sair. Mas pode ser que a qualquer momento ela tenha uma surpresa mesmo. Ou vocês.
Mas aí se eu tiver surpresa, os irmãos vão ver que tu não cumpriu o compromisso. E ela sempre joga pro outro. Ai, meus irmãos, isso é o amor, é a intimidade que a gente já tem, né, Yasmin? Isso é bom ser ruim. Mas para os irmãos que puderem acompanhar o relatório dessa semana, fiquem aí, né? Não saia, a gente vai compartilhar agora só um pequeno intervalo, né? Não saia daí, na sequência vocês já vão ouvir o relatório aqui de Alvorada e depois os demais relatórios acompanhando o programa desta semana e sendo abençoados, se Deus quiser. Tá bem? Fica aí que a gente já volta. A paz do Senhor. Eu sou o pastor CH. Eu sou a Daniele Machado. Eu, João Pedro Valente. E eu, Renato Cândido. Queremos convidar você para acompanhar aqui na Web Rádio Ramá, toda segunda-feira, às 15 horas, o nosso programa de relatório. Tudo que vimos, ouvimos e vivemos, você acompanha aqui no Giro da Semana. O testemunho e as experiências dos nossos irmãos você acompanha aqui, no quadro Conhecendo os Irmãos. E o panorama da obra de Deus em Moçambique, no nosso Giro Missionário. Além dos melhores momentos do culto a Deus realizado na comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra, você acompanha aqui. No meu, No seu, No nosso programa de relatório. Uma produção, Agência Time. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Olá, paz do Senhor. Aqui quem está falando é sua irmã Rita de Oliveira, esposa do pastor Taylor, aqui de Alvorada. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar o relatório de Alvorada. Estou aqui com a minha irmã Yasmin, que já apareceu no bloco anterior. Estamos aqui na missão de prestar relatório para os irmãos de como foi a nossa semana. Amém. Vamos começar? Vamos. Segunda-feira? É isso? Dia de relatório. Prossigo? Isso, vamos lá. É o dia da matança, de estarmos aqui gravando o relatório, matando a carne, mas o espírito é fortalecido e para nós também é uma benção poder compartilhar com vocês como tem andado, né, a comunidade, como estão os irmãos, passar as informações, né, e é bênção fazer isso, né, para que os irmãos possam se alegrar e chorar também em meio às nossas lutas, às dificuldades que também nós temos aqui, né, talvez não pareça por trás desses sorrisos, mas nós temos dificuldades e lutas, né? E mais um dia aqui para compartilhar com os irmãos de como Estamos perseverando, né? Amém. A perseverança E faz parece parte. rápida a gravação. É rápida a gravação? Não. Não é, meus irmãos. Não é. Não É benção, né? é benção. E terça-feira é o nosso dia de Restaurar. restaurar. Um dia muito especial. É. E os irmãos têm se dedicado a se encontrar nas casas. Temos recebido convites Verdade. de visitar os irmãos. Pessoas que não conhecem o Senhor ainda têm sentido o desejo de participar. E tem sido muito bom. Tu já gravou os bairros aqui que acontece o Restaurar? 11 de abril, que é o meu. Formosa. E Pomar. Porto Alegre. Porto Alegre, que colocam Pomar. Poa. Poa, pra onde? Não Poa sei. é Porto Alegre. Então nós temos aqui na Formosa, que normalmente acontece entre a casa do André e da Adriele e a casa da Dona Vera. Eles fazem um revezamento, né? E aí todas as terças pela manhã nós colocamos lá no grupo, aí o pessoal se organiza para se encontrar numa dessas casas. Aqui na 11 de abril tem algumas casas, a Yasmin tá com a incumbência aí de organizar o povo aqui da 11 de abril. Então eles aqui passam para ela e ela é responsável por organizar essa logística. Sim, E tem sido benção? tem. Tem.
Inclusive amanhã na casa da nossa irmã Arielle, meus irmãos. Que bênção, glória É. a Deus. Isso tem dado que tem trazido organização pro Verdade. corpo, né? Verdade. Que às vezes terça-feira, o que acontecia na terça? Onde vai ser? Na 11 de E abril. ficava assim. Aí ficava um cri-cri no grupo. Aí as irmãs aqui da 11 de abril resolveram esse problema e colocaram a Yasmin para organizar Eu isso. espero que seja um problema resolvido. Tenho visto que está resolvido. Amém. Glória a Deus por isso. E Porto Alegre, que às vezes eles se encontram na casa da Muri e do Gui, que não é em Porto Alegre, é aqui em Alvorada. Mas eles fazem um revezamento e é o que aconteceu nessa terça. Nessa terça teve um encontro na casa da Muri e do Gui, de restaurar. Na 11 de abril foi na casa da minha sogra, Dona Carmen, que surgiu aí a dúvida, né? Por quê? Mas vamos resolver isso. Vamos convidar ela para o Amém. Conhecendo os Irmãos. O que tu acha? É uma boa. Vai ser legal, Ele né? é bênção demais. Uma benção. E na Formosa foi na casa do André e da Adriele, que também foi uma benção. Os irmãos se reuniram lá. E lá é interessante que sempre a mãe dele participa. Já tem 1 ano que a mãe dele tem participado. A gente comentou sobre isso em algum relatório desse. E tem sido muito bom. Nós temos visto a diferença na vida dela, o quanto ela ouve a palavra e tem buscado ao Senhor junto com os irmãos lá. E tem sido bênção também. Na terça-feira é isso? Foi. Foi? Somente. E quarta é o nosso dia de Da ficar família. com a família. Muito bem. Algumas células acontecem, mas algumas famílias criaram o hábito de se reunir, né? Alguns reúne ali para fazer algo especial com a família. Tanta coisa durante a semana que a gente acaba deixando de ter aquele tempo com o esposo, com a esposa, com os filhos. Então, a quarta-feira, eu e o Taylor já temos o costume de fazer isso, né? Já há um tempo. Temos aconselhado os irmãos a fazerem também, porque é importante também ter um tempo com a família, um tempo de fazer uma refeição junto, um tempo de estarem juntos ali e compartilhando um com o outro. Tem sido muito bom. Tem feito com a Bombom? Na medida do possível. Sempre dorme e eu fico sozinha, mas A Bombom, ela dorme cedo. é agora, tá? Dorme. Porque mudou. Nossa realidade não era assim. Ela é uma bênção. Gasta energia durante o dia e aí à noite dorme cedo. Que bênção. E na quinta-feira o nosso culto. Isso? Isso aí. Quinta-feira o culto, né? Às 8 horas, às 20 horas. Tivemos alguma visita na quinta-feira? Não lembra? Temos que Nessa lembrar não. Não? Não, acho que nessa não veio. É Anderson? Veio a família do Anderson, Suelen. Eu acho que eles E não os vieram no filhos? domingo, mas quinta eu acho que Quinta eles vieram. Quinta eles vieram. Quase, Isso. quase aí o terceiro filho. Nasceu. Nasceu? Nasceu. Então nasceu. Nasceu o Isaac. Então hoje que filho nós da promessa. estamos gravando o relatório é segunda-feira, ele nasceu ontem, no domingo. Ai, que amor. Bem, coisa mais querida. Então nasceu o filho dessa nossa família que tem nos visitado, né? Tem sido bênção também, amigos nossos já de muitos anos têm nos visitado. O Léo foi no retiro com o Caio, Isso. né? Foi bênção também. E na sexta-feira acontecem algumas células. Essa sexta-feira teve a célula de homens, nós não tivemos a célula de mulheres. A célula de mulheres ela acontece de forma de 15 em 15 dias, pois algumas dessa célula aproveitam a semana que não tem para fazer a célula com as suas discípulas. Então a gente faz mais ou menos para ter esse tempo também das discípulas terem tempo com as discípulas Sim. das discípulas. Então tem sido bênção também. E no sábado tivemos nosso encontro de homens. Isso mesmo. O pastor Taylor levou uma palavra abençoada. Eu fiquei lá nos bastidores ouvindo. Foi bênção também. E tem sido essa nossa programação, né? Essa semana aconteceu dessa forma. Tivemos esses acontecimentos aí. Parece sempre muito parecido, né? Mas sempre Deus age de forma diferente em cada dia, né? Nós temos visto a mão de Deus em todos os momentos da nossa semana. Tem sido muito bom
buscar a Deus com os irmãos aqui de Amém. Alvorada. Tem sido bênção para ti? Tem. Tem? Que bênção. Então é isso, meus irmãos, o relatório de Alvorada. Se não lembrou de mais nada. Sábado. Tivemos o evangelismo. Ah, boa. Falei sobre evangelismo. A própria, né, a pessoa que faz evangelismo na praça, nada melhor do que trazer para os irmãos como aconteceu. Conte aí. Vixe, a Rita. Vamos lá. Foi bênção, fomos pra praça. Essa vez a minha companheira ficou para trás. Bombom. Mas fui, e aí eu fui orando, né, ao Senhor, pedindo, sempre peço uma oportunidade. E gente sempre com muita vergonha. Eu, por mais que tenha um pouco de experiência, mas sempre parece que é a primeira vez, né, vergonha e tal, porque a gente acaba falando com pessoas que a gente não conhece, né? Então tu nunca vai saber a reação da pessoa, né? Se ela vai te receber bem, se não vai. Mas aí eu encontrei umas crianças na praça. Eu falei, é neles que eu vou. E aí meti ele no meio deles e falei, eu queria falar com vocês sobre Deus, vocês conhecem Deus e tal. E aí eles ficaram meio assustados, chegou uma mulher do nada, né? E aí tinha duas senhoras que estavam me vigiando, depois elas me falaram que estavam achando eu meio suspeita, né, de eu ter chegado daquele jeito. E aí eu falei, eu queria falar com vocês sobre Deus, e aí eu entreguei os panfletos para eles. E aí eles, meio suspeitos, eu falei, vou comprar um picolé para vocês. Aí eu comprei um picolé para todo mundo, era 5 crianças. E falei, enquanto esse picolé tá aí, vocês vão chupando e eu vou falando do Senhor para vocês. E aí eu fui falando do Senhor para eles, só que chegou um homem na hora e engabelou eles, querendo dar um presente para eles. E eu ainda achei aquilo mais estranho do que eu ter chegado do nada. O homem carregou as crianças para casa e eu e as mulheres ficamos vigiando, que a gente achou estranho. O homem, vem cá que eu quero dar uma coisa para vocês. E aí eu até orei, Senhor, se for o Satanás, repreendo em nome de Jesus, querendo tirar as crianças daqui de ouvir a palavra do Senhor. Mas ele deu mesmo bola para as crianças e eles voltaram todo faceiro. E aí sentaram lá comigo e continuaram ouvindo a palavra. E aí eu falei para eles, agora vocês têm uma missão de levar esse papelzinho para casa e mostrar para os pais de vocês. Vou mostrar para vocês onde é a igreja e tal. Aí eu falei um pouco sobre a obediência aos pais, sobre mentira, né, que é o que acontece com as crianças, né, sobre o roubar. E ali eu fui falando um pouco, né, e falar da importância que existe realmente em Deus, que criou todas as coisas. E eles falaram, eu acredito, porque Deus criou isso tudo. Criou a árvore, criou eu, e Deus é bom, não sei o quê. E eu falei, um dia, quando vocês crescerem, vocês chegarem à adolescência, eu creio que essa palavra vocês irão se lembrar. E que vocês entendam que há um Deus e que vocês dependem dele. Porque haverá um dia, né, que vocês irão precisar dessa palavra. E aí eu aproveitei a oportunidade, né. Foram 5 crianças e eles falaram que a mãe dele deixa eles na rua, né, bem soltos para brincar e tal, né. E aí eles me falaram mais ou menos onde é a casa deles e eu fiz aquilo que eu creio que foi uma oportunidade de Deus e talvez se tiver uma oportunidade de chegar até a casa deles, né, essa é a ideia, né. E aí o Senhor me lembrou, né, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Eu falei, é isso, né, Senhor? São crianças e às vezes parece que não vai dar nada, né? Mas essa palavra pode realmente entrar e um dia eles se lembrarem disso, né? Ou até levar para casa uma mãe que está talvez triste, angustiada, né? A gente não sabe. E talvez o meu filho trouxe a esperança, trouxe a salvação para essa casa. Eu acreditei, né? Porque a gente sabe que a palavra do Senhor, ela tem poder. E foi isso. Foi uma experiência para mim maravilhosa. Que benção, né? Às vezes a gente pensa, tem que falar com um adulto, né? E fica procurando, quem sabe, alguém ali, uma pessoa adulta para falar. E o Senhor deu uma direção. E cada vez que tem ido para a praça, Deus tem dado uma direção diferente, né? E nós louvamos a Deus por isso. E essa praça, ela fica uma quadra daqui do local da igreja, né? Então, é uma oportunidade aí do Senhor estar trazendo novas pessoas, né, para visitar, e Deus tem sido muito bom.
E vamos até sábado? Domingo. Domingo? Falamos de domingo? Eu tô um pouco... Faz algum tempo que eu não venho, então... Mas vamos falar de domingo, então. Nosso culto, sempre muito especial, um dia de cultuar o Senhor, oferecer algo que seja agradável a Ele, né? E para mim, domingo sempre é um dia muito especial, né? Não é só mais um dia, né? Mas eu fico naquela expectativa durante toda a semana de chegar o domingo, de poder oferecer algo para Ele. Me deu até vontade de chorar. Mas domingo realmente para mim é um dia muito, muito importante de poder cultuar o Senhor. Mais uma semana passou. Para mim é um dia totalmente preparado só para Ele, para louvar e adorar Ele. Então, louvamos ao Senhor, estivemos aqui, né? Mais um domingo, mais uma oportunidade de oferecer algo que seja agradável para Ele, né? E sempre Ele nos presenteando, né, com a presença dEle. O Senhor nunca nos deixa em falta, né? Ele sempre vem e nos abençoa nesse lugar. E nós louvamos a Deus por isso, né? A presença do Senhor não nos tem nos faltado, né? O Senhor tem sido bom, misericordioso, né? As lutas vêm, as dificuldades, mas a presença dele tem sido o suficiente. Ele tem mas sido é isso. fiel, né? Tem sido fiel. Tem nos dado a oportunidade de falar dele. Tem nos levado, né, a lugares para falar dele, e nós louvamos a ele. Tu trouxe 3 visitantes, né? É verdade. A Yasmin, Lara e Evelyn. 3 meninas, né, vieram aí. Foi muito edificante ver essas meninas entrar, né? E até brinquei com a Yasmin aí, a futura célula, quem sabe, né? O Senhor que vai direcionar e tem direcionado em tudo, né? E nós temos louvado a Ele. O relatório é isso? É isso. E agora vamos pedir um louvor? Sim. Pedir um louvor depois dos relatórios. Isso depois aí. do louvor, teremos relatórios das demais cidades. Isso aí. E aí depois disso nós voltamos. Eu e a Yasmin, será? Isso aí. Eu acho que sim. Não saia daí, meus irmãos. Não saia Aguarde daí para ver quem vai voltar. Isso aí. Deus abençoe. Até Amém. mais. Paz. Terra e céu todos. Terra e céu proclamam teu louvor. Maravilhas e poder. Maravilhas e poder. Glória e majestade ao Rei sobre a vida. E das riquezas insondáveis. Sim, Senhor, nós te adoramos, sim. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos. E adoramos a Cristo Jesus. E adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Ele é o Senhor, o Pai e o Coroa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos declarar terra e céu. Terra e céu proclamam teu louvor. Oh, maravilhas, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome. O nome é Jesus. Teu nome, Senhor dos senhores. Nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Oh, nos inclinamos toda a igreja.
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é seu irmão Felipe, da comunidade Rama Sul de Alvorada, e eu estou ligadinho no programa de relatório da Rama Sul. Um abraço! A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a Muriel da Ramá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Eu venho aqui deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Está em Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Rama Sul. Olá, meus irmãos, tudo bem? Estou eu aqui, Maurício, da comunidade Ramá de Pelotas. Paz, meus irmãos, me chamo Wagner Lima dos Santos, estou aqui junto com o irmão Maurício aí para prestar o relatório, né, para vocês aí. Amém. Deus abençoe a todos aí. Amém. Sempre uma oportunidade, né, dos irmãos ficarem sabendo aquilo que Deus, né, na sua obra tem feito aqui para o lado do sul, bem no sul aqui do país, né, os irmãos que talvez estejam chegando aí na comunidade ou que estão escutando pela primeira vez, né, estamos aqui no sul do Brasil, né, falando aquilo que Deus tem feito aqui, né, nesse meio aqui, nesse corpo, né, nessa parte do corpo de Cristo. A gente sempre costuma falar isso. Tem outras partes, né, vamos dizer, outras igrejas, outras placas, né, a gente não usa muito esse termo, né? Mas tem outras partes do corpo de Cristo por aqui, né? Mas nessa parte, Deus tem falado algo específico, né? Tem nos cobrado, tem nos dado direção, né? E cabe a nós, né, procurar cada dia mais obedecer, né, a isso que Deus tem nos dado, né? E, né, a gente sempre programa um relatório de semana em semana, né? A gente procura ser fiel, né? Aí, né, às vezes tem lutas, né? Tem às vezes dias que a gente não consegue, né, entregar o relatório, mas amém, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor aí, procurar, né, obedecer, né? Para mim não é pesado, né? É um privilégio sempre poder estar dando esse relatório, né? A gente procura fazer sempre com amor, né? Sabendo que outros irmãos também vão receber isso, né? Vão talvez se esforçar, vai animar outros, né? A gente até estava estudando um pouquinho aqui isso, né? Que Paulo, ele se tornou um exemplo para que não desanimasse outros, né? Para que outros também se espelhassem nele, né? Vendo todo o sofrimento que ele tinha por Cristo, outros também pudessem fazer o mesmo. E a gente prossegue aqui, né, Wagner? Na caminhada aí, tem sido fácil, tem sido difícil? Fácil não é, né? Nunca é fácil, bastante luta aí, mas através da graça do Senhor a gente vai vencendo aí a cada dia, né? Quem me conhece sabe, tem bastante lutas aí, dificuldade, mas graças a Deus também, agradeço a Deus por estar meus irmãos do lado aí sempre nos ajudando, nos fortalecendo, né? De alguma forma, às vezes até nos exortando aí, a gente às vezes não gosta muito, mas é o nosso bem aí, e Deus é perfeito, né? Agradeço aí, espero que esteja sempre me exortando, me ensinando aí, que eu consiga estar gravando na mente tudo que eles têm, tudo que o Senhor tem me dado através deles aí, tanto o Moisés como o Maurício aqui. Amém. 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 A gente vai aprendendo, né? A amar a exortação, né? A gente tem que agradecer, né? Quando alguém, né, um dos líderes, né, nos chama a atenção de alguma coisa que a gente está errado, né? Isso é o amor, né? É o amor de Deus, né? Derramado sobre nós, né? Alguém que se importa com nós, né? A pessoa também, às vezes, né? Eu particularmente, eu olho isso para mim, né? Às vezes eu tenho dificuldade de exortar alguém. Às vezes a pessoa também passa por isso. Às vezes ela tem essa mesma dificuldade, cara, mas ela enfrenta a dificuldade para suprir uma necessidade nossa, né? Para suprir uma falha nossa, né? De um erro, né? A gente precisa ser forjado, né? A palavra vai falar, eu acho que é em Colossenses, né? Que Paulo fortalecia os irmãos com muitas exortações, né? Isso é interessante. A exortação, ela traz um fortalecimento à nossa fé, né? Mas vamos lá então. A semana começa pelo domingo aqui, né? A gente tem nosso culto. Onde é que foi, Wagner?
numa igreja, fomos visitar uma igreja aqui no Getúlio Vargas, né? Para mim é algo novo ali, a segunda vez que a gente está visitando uma igreja diferente aí, lá com o seu pastor, seu Hildo, né? E foi uma benção lá, o pessoal louvando ao Senhor, novos louvores, né? E palavra também uma benção de fortalecimento para nós, né? Nos ensinando a estar vigilantes, né? Que nem as noivas prudentes ali, esperando o Senhor com azeite, né? E a palavra foi essa aí, foi 2 Samuel, versículo 30, né? Quando Davi foi ali para a batalha ali com 200 pessoas, né? 200 soldados ali, e teve uma boa parte ali que ficou cansada na metade do caminho, né? E isso é ruim, né? A gente tem que estar vigilante para não ser um soldado cansado aí. Temos que estar sempre ativos, né? Pedindo a graça de Deus, a força para ter essa disponibilidade. E não só vigilante na espera do Senhor, mas para tudo, né? Ter oração, vigiando em ajudar outros irmãos, a fortalecer, a resgatar vidas para o Senhor, em todas as áreas, né? E eu tenho pedido a Deus que Ele faça isso em mim, né? Amém. Em mim, nos meus irmãos, né? Esse é o meu desejo. Amém. Amém. Enquanto o Wagner falava aqui, eu lembrava, né? Eu estava com dificuldade de lembrar, né? Faz já uma semana e pouco aí, né? Às vezes a gente, na correria, né? A gente vai recebendo muito alimento espiritual, né? Às vezes a cabeça vai dando umas fraquejadas, né? Enquanto o Wagner falava que eu fui lembrando, né? De alguma coisa dessa guerra que o pastor Hildo falou, né? O Davi, né? Deu direção para os soldados que estavam com ele, né? Porque foram alguns soldados, foi um número de soldados para a guerra e as famílias, né? Algumas pessoas ficaram no acampamento, né? Para cuidar dos animais, das crianças, né? E esses soldados que foram com Davi queriam, né, receber os despojos. Não, o despojo é nosso, né? Só a gente vai ficar. Davi mandou fazer o quê? Dividir, né? E o Hildo falou exatamente isso, né? Tudo que Deus nos dá é para a gente dividir, né? Não é para a gente ficar, né? Eu comentava isso, eu lembrei hoje que eu comentava isso com a minha mãe ontem. O evangelho não é receber, o evangelho é dar, né? E a gente recebe mais quando a gente está dando, né? Mais bem-aventurado, né? Paulo fala isso em Atos 20. Mais bem-aventurado é aquele que dá, né? Mais feliz é aquele que dá, o evangelho é dar. A gente aprende isso, né? Com Davi também, Davi tinha esse coração aí, já vivendo o evangelho, embora ainda não estando no Novo Testamento, né? Davi já vivia isso. Isso é tremendo a gente lembrar, né? É uma benção aí, né? Glória a Deus aí pelo culto mesmo, né? Foi uma benção, uma oportunidade de conhecer os irmãos ali, né? De estar com o irmão. A gente já tinha estado, mas há um tempo muito atrás, né? A gente já tinha visitado, né? A gente rever os irmãos, né? Ver o que Deus também tem feito na vida dos irmãos, né? O que a gente tem na segunda-feira, Wagner? Na segunda-feira foi o culto em Niterói, né? O pastor Luiz Henrique. Amém. Foi benção, eu não estava aqui na casa do Moisés, mas estava assistindo de casa ali, através da rede social. E é benção, né? A gente tenta sempre estar acompanhando, né? Amém. É benção ali. Junto com a minha família na sala ali, minha esposa, meus filhos. A gente tenta, eu já faço uma oração lá na minha sala, querendo me sentir dentro do culto lá. Amém. Parece que eu estou lá. Amém. É assim que eu peço pro Senhor, me sentir lá, né? Conecto ali o celular no rádio e a gente tenta se sentir lá. E é muito bom. Amém. Amém. Eu assisti um pouco da pregação ali, né? Fiquei meditando no que o pastor Luiz Henrique estava falando, né? Sobre a vida do cristão ser simples, né? Então, acho que alguns trechinhos era importante rebobinar, lembrar e pegar de novo, né? Essa pregação, né? Falava sobre a simplicidade, né? O cristão não tem que ser, né, muito rico, né? Ou ter uma grande prosperidade, né? Porque isso nos atrapalha, isso nos traz preocupação, né? A gente fica preocupado com muitos bens. Quanto mais coisa a gente obtém aqui no mundo, mais a gente se preocupa, né? Deus, ele se agrada da gente viver uma vida pobre, né? Pobre no sentido não de não ter nada, né? Mas uma vida simples.
né? Deus não nos impede de ter um carro, de ter algo, mas não de obter grandes riquezas, né? Isso nos atrapalha, né? A gente tem que ter o básico, né? O necessário para a gente botar o coração nisso, né? Amém. Porque mais tem sido falado é não deixar tornar um ídolo, né? Exatamente. As coisas que Deus nos concede e permite a gente ter, a partir do momento que vira um ídolo na vida da gente, já não é benção, né? Eu tenho aprendido dessa forma aí. E peço para o Senhor estar sempre me revelando aí o que for ídolo, que seja da vontade dele me tirar, que me tire. Para ter vida com ele, eu prefiro que ele me tire. Não é fácil, a gente diz isso, não é fácil às vezes a gente estar com o coração apegado àquilo ali, mas eu sei que Deus é mais que tudo aí. É o que a gente mais precisa, é do Senhor. Amém, amém. Né, tinha uma vez era uma imagem assim, que eu lembro até que era o Paul Washer, né? Chegou um jovem e falou para ele assim, né? Paul Washer, Jesus é tudo que eu preciso. Isso ficou muito gravado para mim. Aí o Paul Washer falou, olha jovem, Jesus é tudo que nós temos. Jesus é tudo que nós temos. Não é Jesus não é o que a gente precisa, Jesus é tudo que nós temos. A gente não tem mais nada, né? O cristão verdadeiro não tem mais nada a não ser Jesus, né? A gente deve, né, procurar pelo menos procurar viver essa realidade, né? É difícil de viver, mas a gente deve cada dia buscar isso, né? Viver como se apenas Cristo fosse o suficiente. E Deus vai nos dar muitas oportunidades da gente praticar isso. Amém. Muitas oportunidades. Viemos de Cristo e temos que voltar para Ele. Amém. Orar, pedindo a Ele que não conseguimos voltar para Ele. Né? Amém. Amém. Terça-feira, né, a gente teve aqui alguém aniversariando, né? Eu estava de aniversário, né? A gente separou um tempo para estar ali, a gente passou um negocinho ali, né? Teve junto, né? Sempre a oportunidade da gente conversar, comungar, né? O mais importante não é a comida, a preparação, né? E o evento, né? Um grande banquete, né? Mas em si o estar junto, né? Me alegro nisso na comunhão, né? Em poder estar com os irmãos, né? A gente deve gastar o nosso dinheiro né, trazendo a comunhão, né? Visando a comunhão, né? A gente deve gastar a nossa vida, todos os nossos bens, né? Os nossos recursos desse mundo, né, na obra de Deus, em acolher vidas, né, em estar junto com irmãos, né? Isso é maravilhoso, né? São oportunidades que Deus nos dá, né? Vidas que se aproximam, né? Que a gente vai, às vezes vai falando de Jesus, né? Vai falando uma história, a gente comenta algo que, né, o Gabriel estava comentando algo sobre a leitura em Daniel. As pessoas vão ouvindo ali, né? Alguns, né, não foi uma grande multidão, né? Mas vai ouvindo, né, a palavra de Deus, né? Vai vendo a nossa realidade, né, de servo de Deus, o que a gente faz durante o nosso dia. Né? Isso é maravilhoso. Amém. Amém. Bem, quarta-feira a gente sempre tem a nossa oração, né? E isso é bênção, né? A gente orar, né? É sempre uma oportunidade nova, né? Da gente se colocar diante de Deus, né? Como é que tem sido aí, Wagner, essa busca aí, o Senhor aí? É um combustível de vida, né? Temos que buscar Deus. A oração sempre no meio da semana aí nos fortalece, né? A gente ora, eu mesmo particularmente oro todos os dias em casa, procuro estar sempre lembrando do Senhor, né? Orando, mas com os irmãos é melhor, né? Amém. A gente vai intercedendo um pelos outros, ouvindo a oração, é benção. Amém. Amém. A gente pegou um menino aqui um pouco de surpresa, né? O João, né? Mas ele tem se aproximado, tem sido oportunidade de ele estar com a gente, né? Ele está sempre, né, depois das comunhão, né, nos cafés aqui, né? A gente tem que falar de Jesus, né? Ele tem, mas muitas das vezes perguntado, tem dúvida, né? E peço que os irmãos estejam orando por ele, né, para que ele tome a decisão pelo Senhor, né? Ele tem muitas dúvidas assim naturais, né, sobre a palavra, ele já foi, né, na igreja, e ele tem se aproximado da gente, né? A gente tem tratado ele realmente como um amigo, tem às vezes passado horas, tempo com ele, né? O Moisés aqui tem pagado esse preço aí, né? Ele trabalha muito assim durante a noite, né? Então o tempo dele ele às vezes acaba trocando, né? E vem pra cá, e aí
ele está acostumado até a ficar às altas horas, né? E a gente paga esse preço. Né? O Moisés paga um pouco mais esse preço aí por ele, né? Às vezes é 1h da manhã, né? Tendo que acordar cedo no outro dia. Né? Mas o preço tem que ser pago, alguém tem que morrer, né? Coríntios, né? 2 Coríntios 4 fala, né? Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Isso é o que a palavra nos diz, né? Para que outros possam viver, para que outros possam obter a vida verdadeira, vale a pena alguém morrer. Né? Por isso, né? Jesus fez isso. Bom, sexta-feira aqui a gente teve, né, na casa do Moisés, né? eu e o Gabriel, meu escudeiro aí que tem caminhado junto. A gente foi fazer um serviço lá e depois veio um pouquinho para a comunhão, tomou um café junto aqui. Né? E a gente estava buscando alguns assuntos na Bíblia ali, estudando, né? Bom que o Gabriel já vai pegando, né? A gente foi algumas curiosidades, né, sobre Moisés, né? A gente vai estudando, né, a história ali. Quanto tempo ele ficou, né, de jejum? Né? Foi 40 dias só. Né? Na verdade, a Bíblia fala que foi 2, né, e talvez 3. Né? A gente estava estudando isso, procurando compreender essa situação aí, né, um pouquinho. Foi benção, né? Foi benção a gente estudar aí. Sábado, aqui temos o nosso encontro de homem, né, Wagner? Pastor Taylor lá em Alvorada. Uma benção. A benção do Senhor. Falando sobre dividir, né? O que a gente tem, o que a gente recebe do Senhor aí, a gente vai enchendo, nós somos como um pote de barro, né? Vamos se enchendo. E se a gente não transbordar para as outras pessoas, não tem a bênção de Deus, né? Não adianta nada. E é a importância de estar compartilhando aí, de estar nos enchendo, recebendo de Deus, compartilhando com as pessoas ao nosso redor, tanto a palavra, mas é tudo que Deus tem nos concedido aí, ó. O trabalho, o dom que Deus nos dá de um faz uma coisa, outro faz outra. Moisés trabalha com móveis ali, eu trabalho de serralheiro, Maurício com câmera. Deus nos deu esse dom de poder fazer isso, né? E a gente não ser egoísta de guardar isso para nós e não passar para as pessoas, né? E eu vejo a importância, eu vejo o quanto é importante isso e quero estar exercendo isso aí também. Eu vim num tempo assim que era muito difícil, o pessoal trabalhava com solda mesmo, que as pessoas de mais idade às vezes não gostavam de ensinar os mais novos, é bem complicado. E a gente se entristece, né? Eu, graças a Deus já me deu uma benção ali de ser curioso, de estar na volta ali, prestando atenção, pegar as coisas muito no olhar, né? De estar vendo ali, observando, é algo de Deus mesmo. Deus já me deu essa direção aí, porque eu olhava e aprendia. O pessoal ia almoçar lá, e eu ia lá e metia a mão na parede, né? E só que hoje eu vejo de outra forma. A palavra nos ensina aí a compartilhar. Eu não quero ser assim. Amém. É oportunidade para outras vidas aí, e levando sempre o mais importante, que é Jesus no coração das pessoas aí, dos mais novos, né? Eu tenho essa oportunidade hoje com meus filhos ali. Meu filho Andrew ali tem vontade de estar sempre na minha volta ali, trabalhando comigo, falando do Senhor e ensinando, né? Amém. É benção. Amém. Amém. Esse estudo, né, na verdade, o Taylor fala sempre que é um bate-papo de homens, né? Para tirar um pouco daquilo que a gente acaba se fechando, né? O homem, ele é muito só de escutar, né? Então, bate-papo, né? Os irmãos também interagir depois, né? Contar alguma experiência, né? E foi realmente isso que o Wagner falou, né? Sobre a questão de a gente compartilhar os dons que o Senhor tem nos dado, né? Fazer discípulos nessa área, né? Isso que o Wagner falou, né? Eu observei durante um tempo, né? Também, né? Às vezes os mais velhos não nos ensinam, não gostam de ensinar, por causa que tem medo, muitas das vezes, que aquela outra pessoa faça melhor do que ela. Aquele trabalho, né? Tem um medo, né? Tem um receio, não, a pessoa pode ficar melhor que eu, né? O jovem, né? Ele tem aquela coisa de aprender rápido, né? E tu já te espanta, né? O cara já sabe fazer, o cara já aprendeu. E o cara às vezes está descobrindo algo novo ali, né? Isso é interessante, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Os princípios de Deus, né? Quando a gente realmente faz um discípulo, né? Ele quer ser igual a gente, né? Ele quer ser parecido, né? Eu lembrava, o Wagner falando, eu lembrava ali os discípulos do Wagner, né? O Wagner esse tempo mandou um vídeo
né? Os meninos lá capinando lá, né, e tal, tendo a enxada lá, aprenderam com o quê? Aprenderam com o pai. Viram o pai fazendo, né, e automaticamente a gente acaba levando outros a fazer aquilo que a gente faz. Quando a gente tem prazer, a gente faz aquilo com intensidade, os outros que estão à nossa volta, alguém vai querer fazer aquilo também, né? Principalmente os filhos, né? Os filhos são o espelho da casa, né? Como está a casa? A gente pode observar pelos filhos, né? E os filhos vão ali aprendendo, né, um caminho, né, trabalhar, né? E isso, né, Deus quer nos dar muitos discípulos assim, né, Wagner? De poder aprender com a gente, né? É verdade. Agradecemos a Deus por isso, né? Que Ele nos dê sabedoria para a gente estar ensinando de forma correta, né? E sempre priorizando a Deus, botando Ele à frente de tudo, né? Amém. Amém. E a gente vê que o caminho é desde novo já, né? Isso também, com o discipulado, né, a gente vai aprendendo, né? O Maendro, que é o mais novo, tem quantos anos, Wagner? Tem 12. Tem 12. E o Endro? Não, o Endro tem 12, o Maendro tem 8. É. A gente vai vendo que é cedo, né? Já aprendendo ali a capina e tal. Né? O discípulo também, né? Já pode aprender ali a palavra, né? Os meninos também já têm gravado alguma coisa da palavra aí, alguns versículos, né? Já vai guardando ali. Né? Tudo que ensinar para nessa época para eles, né? É uma bênção, né? Eles vão crescendo, vão conhecendo a palavra, né? E é maravilhoso, né? Já são vamos dizer, os primeiros discípulos, né, Wagner? É verdade. E agradeço a minha filha também, né, que Amém. Colabora bastante com isso. A Miriel tem sido benção, como o Moisés já comentou, né? Um pilar também lá na minha casa, e até a mim, confesso que me ajuda bastante ali. Às vezes a gente está desanimada, ela chega, vamos tocar um louvor, vamos ler a palavra, e ela ajuda bastante os irmãos também. E a gente vê a obediência e quanto Deus honra, Deus abençoa aí quando quando eles honram o pai e mãe, né? E até isso eles nos ensinam. Eu ainda o privilégio, agradeço a Deus de ter meu pai e minha mãe vivos, né? E hoje eu tento estar honrando eles, né? Eu fui muito rebelde antes de conhecer o Senhor com eles, sofreram muito comigo, né? E hoje eu quero ser diferente. Hoje a minha luta é ganhar eles pro Senhor. Já tentei falando, não é dessa forma, já tentei meio forçado. E eu sei que hoje vai ser através da vida dos meus filhos, através das atitudes dos meus filhos, da minha atitude, né? Do meu modo de vida aí. Eu tenho pedido essa graça a Deus aí para Amém. Que alcance o coração deles aí. Amém. Amém. Esse é o caminho, né? De ser discípulo, fazer discípulo, né? Jesus ensinou assim, vivendo, né, ali, sofreu, né? E a gente aprende muito, né? A seguir esse caminho, né? Isso é maravilhoso, né? Que o Senhor nos dê essa graça de ensinar outros, né? De capacitar outros, né? Eu lembro sempre desse versículo, né? Basta o servo ser como o seu Senhor, né? Não precisa ser mais, né? A gente vai aprendendo que o evangelho é simples, a gente não vai querer ser mais do que ninguém. A gente cresce nisso, né? E quando a gente amadurece, entende, vive isso, né? Isso produz fruto, né? A simplicidade, né? Jesus sempre procurou viver isso e tratar isso, né? A vida com Deus é muito, muito simples, mais do que muitas das vezes a gente imagina, né? E a simplicidade do evangelho deve cada dia nos encantar, né? Essa simplicidade é o simples que deve mover o nosso coração, né? E nos alegrar, né? Saber que não é na grandeza que está a vida, né? Que está o verdadeiro caminho, né? Mas no seu servo, né? Na oportunidade que Deus deu a todos, né? Às vezes a gente vai pensar que, né, quem é o maior no reino de Deus? É o pastor, é o bispo, é o apóstolo, né? É o diácono, né? O semideus. Não, né? O maior no reino de Deus, Jesus falou isso, o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Então Deus deu a oportunidade de ser o maior no reino de Deus a todos, né? Que o Senhor nos dê graça. O exemplo ali foi Jesus lavando o pé dos discípulos, né? No nosso olhar humano, jamais deixaria ele lavar o nosso pé, né? Ele é o Deus poderoso, né? E ele se deu um exemplo ali, lavando o pé dos discípulos. Se ele fez isso, o que ele espera de nós, né?
Amém. É algo a se pensar aí. E que nos dê graça. Aí a gente fala, né? Os lábios falam uma coisa e é uma luta interna para nós. Para mim, para todos nós, né? É uma luta da gente ser parecido com o Senhor, né? Ter o amor do Senhor, né? Dentro de nós, né? Só através da graça mesmo. É verdade. Mas é isso aí, meus irmãos. É uma oportunidade muito grande estar aqui com o Wagner aqui, né, Wagner? Amém. Uma benção. Para mim que é uma oportunidade aí. Quem me conhece sabe. Faz um pouquinho, sai correndo aqui. Glória a Deus. O Filho te agarrou na cadeira. Tô aqui, tô firme. Amém. Tô vencendo aí na obediência ao meu líder, né? Pastor Moisés. A gente estava no culto aqui na live e ele já me topou para fazer aí o relatório. E vamos lá, né? Não é fácil, mas Deus vai honrando aí, vai dando graça. Amém. Amém, meus irmãos. É isso aqui que a gente aprendeu, né? Viveu um pouquinho essa semana aí. Esse é o resumo, né? A gente não lembra de tudo, mas armazenado pelo Espírito Santo aí muita coisa, né? Que a gente vai usar talvez lá na frente, né? Mas isso que o Senhor tem falado com a gente aqui, né? E o Senhor nos dê graça para praticar, né? É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Amém, Wagner. A paz, Deus abençoe. Tamo junto aí. Deus fortaleça aí a todos nós. Amém. Um grande abraço a todos aí que estão assistindo a live. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Glórias ao teu nome, Senhor. Toda honra, toda majestade a ti. Vinde e adoremos, vamos todos juntos adorar a Jesus Cristo. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Oh. Recebe a adoração, Jesus. Pai amoroso, recebe a adoração. Nós te adoramos pelo teu Filho Jesus Cristo, que tu enviaste a nós para nos trazer essa grande e poderosa salvação. Por isso te adoramos. Vamos declarar: bendito, bendito seja
oremos. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Obrigado, Jesus. Que bom, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Estão retornando aí, a paz do Senhor para os irmãos que chegaram aí nesse meio tempo, né? Tivemos a parte do relatório com a ilustre presença da irmã Yasmin, irmã que tem nos apoiado aí. A gente tem incentivado aí, assume esse relatório aí para a glória de Deus. Ela também está num desafio de convocar outros irmãos, então tem sido uma irmã bênção, ajudadora. E agora a gente vai para parte que a gente gosta muito, é conhecendo os irmãos, e hoje com essa irmã, quem acompanha a nossa página lá na Ramassul no Instagram, já deve ter visto ela lá no mês passado, falando sobre Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. A irmã esteve lá falando, dando dicas valiosíssimas lá. Irmã que trabalha na área da saúde, enfim, então é uma que tem nos cuidado bastante quando a gente precisa. Não sei se teve muitos cuidados necessários, mas eu já vi ela desmaiando já, então ela se cuidando, uma benção, né? Mas amém. Irmã Dayana, a gente vai perguntando durante a entrevista, né? A entrevista aí, mas a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Amém, a paz do Senhor. Tudo bem, graças a Deus. Ela tá nervosa, né? Tipo, o que vai ser? Eu falei pra ela, é só recitar 5 versículos aí que tu já decorou, né? Quem é o filho? Daí começa a perguntar perguntas bíblicas aí, a gente sempre fica com esse friozinho na barriga. Mas a ideia dessa parte aqui é que os irmãos conheçam, né? Nós aqui em Alvorada já conhecemos, já tem caminhado há algum tempo conosco aí. Tomou sua decisão pelo Senhor, já se batizou, mas os irmãos não conhecem. Então a gente vai perguntando aí da onde vem, o que gosta de fazer. E a primeira pergunta é: quem é a Dayana? Fala aí, Bárbara. Então, meu nome é Dayana Moreira Castro, esposa do Wellington Castro, e moro em Porto Alegre. O que mais que eu tenho que dizer? Não, benção. Aí eu vou perguntando aí, tá ótimo, já falou bastante. A gente sempre quer saber um pouquinho sobre a conversão. Como que foi, quando que foi, há quanto tempo e tal. Eu não me lembro muito bem, assim, do ano, mas acho que foi um pouco mais de um ano. E foi bem engraçado, porque eu era de outra religião, eu e minha mãe, nós éramos da Umbanda. E a minha mãe tomou a decisão antes de mim. Ela foi para Criciúma trabalhar lá. E ela voltou, e até hoje eu não sei o motivo, o que aconteceu. Ela voltou com a decisão de entregar a vida para o Senhor. E a mãe era da religião há 30 anos. Eu tenho 28, ou seja, minha vida toda foi frequentando essa outra religião. E me pegou de surpresa. E eu já tinha pessoas no serviço que eram do Senhor. O meu marido estudou também com Testemunho de Jeová, com Adventista quando era mais novo. O meu sogro é Testemunho de Jeová. O Juan e a Paula, que são os nossos amigos, também nos trouxeram para cá. Já eram do Senhor, então eu estava rodeada de pessoas que já tinham tomado a decisão. E quando a mãe voltou para cá, me pegou mega de surpresa. Tá como assim? E toda a verdade que eu vivi, né? Toda essa parte que era a verdade, que era bom, que era o caminho. E aí eu confesso que no início eu fiquei bem chateada,
Porque eu não sabia, né? Eu disse, tá, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Se a mãe, que é minha mãe, tá me dizendo que não é mais isso, é outra coisa, como é que eu vou desconstruir uma coisa que eu vivi a vida toda? No início eu disse, deixa que daqui a pouco ela vai desistir, não é isso mesmo, não vai ser, ela vai ver que não é, vai voltar. E, na verdade, o Senhor é que me botou contra a parede, né? E um dia eu já estava bem incomodada com isso. E eu fiz uma oração bem ousada. E indo pro hospital que eu trabalhava, eu disse, Deus, se tu é mesmo o que as pessoas estão falando que tu é, e a gente já convivia bastante com o Rui e com a Paula, eles me tiravam muitas dúvidas, eu era muito questionadora, e tipo assim, se Deus é bom, por que as crianças morrem? Eu sempre gosto de falar isso, que era a pergunta que eu fazia mesmo. Isso é padrão já. Né? Exato. Por que as crianças morrem e morrem? E se Deus fez o mundo, por que o mundo tem tanta violência? Umas perguntas bem ignorantes mesmo. E aí, um dia indo para o serviço, eu disse, Deus, se tu é mesmo isso que as pessoas falam, misericórdia, né? Ainda bem que Deus tem misericórdia de nós. Amém. Se tu é mesmo isso que as pessoas falam, e, né, se consegue mudar mesmo, enfim, eu não sou rancorosa, eu não sou uma pessoa que guarda rancor, mas naquele período da minha vida eu estava muita raiva no meu coração, assim. Tava com um problema no hospital com uma menina, e eu tava com muita raiva. E eu expus para Deus, botei minha causa para ele. Eu disse, eu tô com raiva no meu coração, eu tô assim, tô com problema com tal pessoa, e se o Senhor é poderoso mesmo, tira essa raiva, porque eu que não tenho essa raiva no meu coração, se eu não sou assim, e tô tentando batalhar e não consigo, então é uma causa para ti. E fui pro serviço. Aí, chegando lá no serviço, a primeira coisa que eu fui fazer o quê? Falar com uma amiga mal dessa outra menina, né? Aí tinha uma outra amiga junto e ela botou a mão assim no meu braço. Dai, tu não é assim. Esse sentimento não é teu. Eu disse, mas por que tu tá falando isso dela? Isso não é pra ti. E eu disse, tem coisa aí. E aí já fiquei meio ansiosa, né? Daí eu chamei ela pra conversar. E, no bom sentido, ela me falou coisas duras e muito verdadeiras. E, naquele momento, eu entendi. Eu disse, é a resposta de Deus. É a resposta da minha oração que eu fiz hoje antes de vir trabalhar. E aí, voltando para casa, eu cheguei para o Wellington e disse, o negócio é o seguinte, vou ir para a igreja, vou me entregar para Deus. Nem sabia, né? Vou aceitar Jesus. Não, vou me entregar para Deus. E o Wellington ficou, me olhando assim, mas o que está acontecendo? Eu disse, eu fiz E aí contei para ele, assim, o que tinha acontecido por cima. Ele, que bom, então tá. E aí a gente já tinha contato com o Rui e com a Paula, e eles nos ajudaram aí nesse início de caminhada. Mas foi mais ou menos isso, uma coisa bem, para mim, bem despretensiosa, mas o Senhor já tinha preparado tudo, eu creio, né? Que bênção. Eu sempre gosto dessa parte, né? Fiz aquela oração ousada, desafiei Deus, né? E aí eu vejo o tamanho do amor de Deus nessas circunstâncias, que ele quer isso mesmo, que a gente se movimente, que a gente faça alguma coisa, né? Eu sempre tenho a desconfiança, aquele muito bonzinho, muito certinho, tudo agrada, eu sempre fico esperando o momento que a pessoa realmente vai mostrar quem ela é. Porque a palavra diz, né, que a carne milita contra o espírito. A carne, a tendência dela é pro mal sempre. Então é uma pessoa muito boazinha e tal. Eu acredito que tem a pessoa boa, que tenha boas atitudes, mas por causa da ação do Espírito de Deus, né? Então que bênção esse desafio, né, para Deus. E Deus, imagina ele dando uma risadinha assim. Sabe de nada. Tá bom, né? Deixa pra ver. Era a oportunidade que ele queria, né? E que bênção a questão, né, da tua mãe, né? A pessoa que provavelmente influenciou o caminho que seguiu, ela também, a decisão dela fez com que te influenciasse a ir para esse novo caminho, né? Ir pelo caminho do Senhor. E que é o único caminho, né? A gente serve, né? As pessoas servem. Eu também já tive essa experiência. A gente conheceu o Senhor, a gente
serve a outros deuses e tal, mas sempre com aquela dúvida se é o certo que a gente está fazendo. E quando é o Senhor, não. Ele nos traz uma convicção, uma certeza de que a gente pode querer rejeitar, a gente pode não querer, mas a certeza de que esse é o caminho certo, esse a gente não tem dúvida, né? E o mais interessante é que eu esperava, se fosse qualquer outra pessoa, não ia me encucar tanto. Como foi a mãe, que assim, eu fiquei, não pode ser. E ainda o Wellington falou, não, vamos esperar. Se ela se batizar e se ela continuar mesmo, e a gente super, né, não deve ser. Ela se batizou com convicção, e eu vi minha mãe orando e via minha mãe perseverando e querendo buscar a Deus. Eu fiquei, nossa, não, se ela foi, eu também posso ir, né? Tipo, Deus também vai me aceitar, vai me amar também. E a gente vai muito pelo impacto também, né? Tu vê uma pessoa numa vida e aí tu vê ela se literalmente converter e ir para outro caminho. Tu quer entender o que está acontecendo, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu uma vez vi um pastor falando que ele fala que a conversão, o arrependimento, ele tem que ser tão escandaloso quanto o pecado que a gente vivia, né? Aí isso realmente traz um efeito. Eu também, minha conversão foi isso, né? Tipo, eu vi uma pessoa, nossa, a pessoa mudou demais, esse negócio aí tem algo diferente. E aí foi o que o Senhor foi fazendo. Que bênção! E isso faz quanto tempo, mais ou menos, tomou a decisão, assim, para o senhor, vou seguir esse caminho? Eu acho que foi por abril de 2021. A gente já fez 22, um aninho e pouco aí. Isso aí. Um aninho e meio, mais ou menos. Isso, porque eu lembro que foi em abril, daí o Rui e a Paula ainda não estavam aqui na Ramá, Alvorada. Aí eles vieram para cá. E eu lembro que o primeira vez que a gente leu o calendário foi Amós, 4 de setembro de 2021. Boa de memória. Não sou péssima de memória, mas é que me marcou. A gente leu lá em casa e aí eles aproveitaram, deixaram um calendário para nós, e a partir de lá a gente nunca mais deixou de fazer. A gente atrasou alguns, óbvio, né? Mas a gente nunca mais deixou de seguir o calendário. Amém. Aí entrou na eterna luta de se manter fiel à leitura. Né? Bom, mas tem umas igrejas que não cobram leitura, que benção, a nossa cobra. A nossa não, é o Senhor, porque a gente só entende, a gente vai conseguir ter intimidade com o Senhor conhecendo Ele. Como que a gente conhece? Através da palavra. A verdade sobre a nossa vida vem só através da palavra, né? Que bênção. E aí começaram a vir batismo recente, né? Batismo recente, foi no Retiro de Pelotas. Quando é que foi? Que mês foi? Abril. É o da Semana Santa, É da Semana Santa. Gente, eu sou péssima com data, mas eu acho que foi pelo dia 12, 13. Não sabe o dia Obrigada. Exato. Obrigada. Benção. Foi a decisão tua e do Wellington também, né? Não, os dois. Esposo, né, porque a gente começou a frequentar aqui, e uma coisa que a Ramá sempre nos trouxe é que pode ser que seja o último, pode ser que não dê tempo. E, cara, eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso fazer o que é correto e me consertar logo, porque pode ser que não dê tempo. Eu já aceitei o Senhor como meu Salvador. Então, Ele já está contabilizando, e não é mais o meu tempo de ignorância, Ele já está contabilizando dali. Então, eu preciso correr contra o tempo, e uma decisão consciente. Eu sabia que o batismo não ia ser uma mágica que eu ia, mudar e ia fazer grandes mudanças. Não, ia confirmar aquilo em público, né, que eu já tinha confessado a Deus, e confessar para os irmãos ali em público mesmo que Jesus é o meu Senhor e Salvador, mas também é um compromisso, né? Tipo, tu te batizou, tu tá buscando. E foi dos dois, assim, foi muito bom. Foi um retiro que eu chorei muito. Eu não pago imposto, mas eu chorei muito, me desidratei de chorar. Benção. Mas é Benção de Deus. É interessante isso, né? A gente o Espírito começa a nos incomodar por causa da verdade, para que a gente pratique a verdade que a gente conhece. Lembrei agora, casamento. Não era só um ajuntamento, como é que foi esse negócio? Hein? Assim, ele morava em Veranópolis, ele não morava aqui quando a gente... Veranópolis é a região serrana aqui do Rio Grande do Sul. Longe, de Porto Alegre, onde eu moro, dá 180 quilômetros. Então é serra.
E aí nós começamos a namorar no mundo, né, óbvio, e a gente não tinha pretensão de casar, não. E nem sabíamos se a gente ia morar juntos, porque ele tinha a vida dele lá, com o serviço bem firme, assim, tudo resolvido para lá e eu aqui. E o Senhor deu um jeito de trazer ele para cá, a gente começou a morar junto, e foi muito engraçado que ele veio para cá, a gente tomou a decisão, a gente veio para Ramá, casamos, nos batizamos. Foi como se o Senhor tirasse os dois assim de onde estavam, onde a gente estava, colocou no centro assim, tá, agora vamos começar a arrumar essa bagunça, sabe? Vamos casar, vamos arrumar isso, vamos se batizar, vamos fazer isso. Então eu vejo muito a mão de Deus, porque foi tudo junto, sabe? E aí logo a gente casou. Em outubro do ano passado, já fez 1 ano, para a glória do Senhor. E em outubro do ano passado nós casamos. Então eu tomei a decisão em abril de 2021. Quando é que eu casei? Outubro de 2021, né? Exato, desculpa. Em outubro de 2021. Quando tu perguntou quando é que eu casei, eu fiquei pensando quando que eu casei. Poxa né? vida, já não guarda a minha data, guarda dos outros. Eu tava na esperança que tu lembrasse, né? Ele fez. Então, abril de 2021 eu tomei a decisão, outubro nós casamos, em abril de 2022 a gente se batizou. Benção. Tive o privilégio de estar lá, né, orando com os irmãos no casamento. E é interessante que Deus ele vai fazendo isso, né? Tudo tem um propósito, ele não é só para te ficar bem. O casamento foi no restaurante, vários conhecidos. Cheguei lá, encontrei um monte de colega de trabalho meu, que benção, pude orar junto com eles lá, ter esse momento. Através do casamento a gente pôde também ministrar um outro casamento da tua cunhada, irmã do Wellington, né? Cunhada. Também que casou. Então o Senhor vai dando as oportunidades aí, através do testemunho da vida dos irmãos. E o principal, as pessoas têm visto que esse caminho que vocês decidiram é um caminho bom, né? Que está fazendo bem para vocês, apesar das lutas, dificuldades. Isso é sempre importante salientar. Não acaba, né? Pelo contrário, a gente começa agora a ir na contramão. Malta vencendo uma, já começa outra. Mas é mesmo que a gente começa a encontrar prazer nisso, né? Prazer em depender do Senhor, entender que não é a gente, Ele vai fazendo. Mas que bem, como tem sido a caminhada, perseverança, leitura, oração, como que tá? Leitura, esse ano nós estamos de parabéns. Claro que nós atrasamos alguns dias, mas a gente não deixou nenhum para trás. A gente fazia um intensivo. Por exemplo, falhava 2 dias, não, vamos ler o que ficou para trás, não vamos falhar nenhum. Oração. Eu tenho um certo problema de acordar mais cedo, mas já estou vencendo. Tinha, né? Vou pegar o exemplo da Rita. Tinha um problema. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, assim, tenho conseguido fazer meu devocional, acordar mais cedo, dedicar um tempo para o Senhor. Não é nem perto do que Ele merece, que eu deveria dedicar, mas tenho perseverado. E a caminhada é aquilo, a gente não pode desistir. Eu tenho vontade de ficar em casa, eu tenho vontade de desistir, eu acho que todas as pessoas têm, mas eu penso, cara, por que eu vou fazer se eu desistir? Para onde é que eu vou? Aí eu lembro da onde o Senhor me tirou, eu lembro de tudo que eu passei quando eu não era dele, e de tudo que Ele fez na minha vida, depois que eu entreguei a vida para Ele. Ele teve muita misericórdia, então me conduziu e me cuida, eu vejo a mão dele todos os dias na minha vida. Não tem o que fazer, eu não tenho escolha. Benção. Esse é o exercício, né? A gente chegar da onde o Senhor nos tirou. Satanás, ele vai sempre nos enganar. Era tão bom. É que nem o povo lá, saiu lá do Egito. Era carne, a gente tinha, me trouxe para morrer. A gente às vezes está lendo, fazendo a leitura e julgando o povo. É a gente igualzinho, olha, mas era bom aquele tempo. Igual. É importante esse exercício. Senhor, me lembra de onde tu me tirou, né? E como tem sido. E é interessante que vontade de desistir, então não tem vontade de parar, né? Mas a Bíblia fala, né, que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Tem que perseverar. As lutas vêm, não é um caminho fácil, mas é o caminho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a instrução de Jesus, e a gente se apega a um dia que não haverá mais dor, choro, pranto, saudade. Sempre falo, né, quando eu me despeço dos irmãos, falo: meus irmãos, me despeço até a próxima, até Jesus voltar, mas vai chegar um tempo que não haverá mais despedidas, não haverá mais saudade. Esse dia
a gente anseia muito. E o último retiro, como é que foi? Nossa, muito bom. Recebi muito mais do que eu merecia. Mas eu disse para o Senhor, eu vou te buscar até te encontrar nesse retiro. Porque o retiro de abril, que a gente se batizou, eu não sabia o que era um retiro. Foi o primeiro que a gente foi e tal. E esse eu disse, eu quero aproveitar tudo que eu puder, eu quero me entregar. E tudo que eu puder aproveitar, eu quero aproveitar. E o que o meu corpo conseguiu, eu aproveitei. E até mais, né? Eu dizia para ele, não, vamos dormir, vamos continuar, vamos perseverar. Não queria perder nada. Mas, olha, foi muito bom, não mereço nada do que o senhor fez. Glória a Deus por isso. E pro Rio, vai ir? Infelizmente, a gente não vai conseguir esse ano, por questões do trabalho mesmo. Os dois trocaram de emprego há pouco. Como o Wellington não ia conseguir em fevereiro, eu peguei minhas férias para esse de novembro agora, porque eu também não ia conseguir folga. E aí agora pro ano que vem, se Jesus não voltar, a gente vai, amém, se Deus quiser. Bênção. Os irmãos estarão aguardando ansiosos pela presença aí de vocês. É isso aí, meus irmãos. Conhecemos um pouquinho da irmã Dayana, ela fala bastante. Então, quando a gente está no presencial, ela vai contando, vai falando das experiências. Ela tem bastante, a gente vai conhecendo. Ela tem um abraço que é o famoso quebra-costela. Tudo no lugar. Marca registrada dela, irmã que tem nos abençoado muito aí. E quer deixar algum recado aí para os irmãos que estão nos ouvindo e assistindo? Perseverança. Perseverar no Senhor e dar valor à comunhão aos irmãos, porque às vezes a gente vem meio cansado, meio desanimado, aí chega aqui e vê aquele povo feliz, também tão cansado, mas tão feliz. Aí tu olha os irmãos, já renova, já fica de uma outra forma, já melhora. É perseverar, não tem outro caminho. E entender que não tem outro. É isso, perseverar. Persevera que um dia a gente vai estar na glória, eu creio, né? Lugar ótimo. Benção. É isso aí, meus irmãos. Que a irmã Dayana, esposa do irmão Wellington, que quem sabe em seguida tá aí, né? Conhecendo os irmãos. Quem sabe o próximo, né? Exato. Convidão. Próximo, né? Tá feito o convite aí, né? E da convocação. Esposa é convocação e quase com uma ameaça para manter a sua integridade física. Eu viria, né? Se fosse a Rita me convidando, né? Convidando, não, convocando. Convocando, isso aí. Amém, minha irmã. Muito amém. Bom tê-la aí compartilhando um pouco. Espero que os irmãos possam conhecer e ficar nessa vontade de conhecer, saber um pouquinho mais dessa história, os detalhes, como que foi tudo. Tem bastante história. Tem. Ela, o Hérito, testemunha do casamento, como que as coisas que o Senhor tem feito. Então tem bastante coisa aí. E que a gente possa, no futuro aí, em breve, nos vermos aí presencialmente. Sim. Os irmãos matem a saudade. Vindo para cá, procurem pela irmã Dayana aí, que ela os receberá de braços abertos. Sim. Amém? Podem procurar. Amém. Então é isso aí, meus irmãos. Da minha parte fica aqui. Foi muito bom estar com os irmãos. Até o próximo relatório. Mas continue aí, que tem ainda o finalzinho do nosso programa. Fique na paz aí. Deus abençoe. Paz, tchau. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é seu irmão Felipe, da comunidade Rama Sul de Alvorada. E eu estou ligadinho no programa de relatório da Rama Sul. Um abraço. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Rama Sul. Aleluia! Voltamos do nosso breve intervalo. Os irmãos que estiveram aí puderam acompanhar os relatórios das demais comunidades daqui do Sul. Né? Agradecemos também os irmãos que estão conosco aqui, os irmãos que têm sido fiéis, têm nos acompanhado. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Espero que você tenha sido edificado, né, com os nossos relatórios, né, com uma palavra, e que o Senhor continue te abençoando. Obrigada. A sua presença faz diferença para nós, é o que nos anima também a continuar, né, quando a gente vê algum comentário, alguma mensagem lá, vídeo também que já receberam, a gente fica animado, né, em saber que se a gente falha aqui, a gente deixa alguém aí à espera, né?
de receber alguma informação, né, de como tem sido aqui. Nós louvamos. Os irmãos têm motivado a gente também a ser perseverante aqui nos nossos relatórios. Nós louvamos a Deus por isso. Né, Rita, tem mais alguma coisa para acrescentar, para falar? Tenho sim. Vamos falar sobre o retiro. Os irmãos estão animados para o retiro de carnaval. Né? Trago aqui o lembrete aos irmãos aqui do Sul. Né? Estamos aí já com as inscrições abertas. Todas as demais localidades, mas aqui no Sul vai ser feita a inscrição através de um link que a gente vai criar, né? Mas só para os irmãos do Sul, só para uma organização aqui. E os irmãos vão poder fazer essa inscrição comigo, né? Você é responsável por fazer essa inscrição. E estamos aí animados, né? Alguns irmãos estão aí na busca de passagem. Eu e o Taylor, as crianças, vamos de carro esse ano, mais uma vez. Saímos daqui dia 12 de fevereiro, rumo ao sítio, né? Não temos ainda a data definida da chegada. Nós vamos ir parando daqui até lá. Uma viagem longa, mas é bênção. A gente louva a Deus por isso. Mas é um lembrete, né? Dos irmãos se organizando aí, né? Se organizem, né? Nos chamem aí para a gente estar passando lá para a Vânia. É importante essa contagem para a organização de tudo lá. E estaremos lá mais um ano com os irmãos. E é isso. E agradecer, né? Mais uma oportunidade de estar aqui. Deus tem sido bom, né? Nos dado a oportunidade de acrescentar, servir aqui, né? E eu tenho sentido, né? O compromisso quando posso, né? Vir. Queria poder mais, mas o Senhor, Ele tem levantado os irmãos para ajudar nesse relatório. Estamos orando por isso, para que Deus levante aí os irmãos para contribuir aqui. Seria legal ver vários irmãos aqui, né? Cada segunda-feira de gravação. Um irmão diferente, uma irmã, quem sabe aí fica o nosso apelo. Carinhas novas. Mas amém. Glória a Deus. Vamos orar, né? Louvando a Deus por esse relatório, por tudo que foi falado aqui. Eu vou pedir para Yasmin orar. Pode ser? Pode. Eu ia te pedir. Amém? Amém. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de transmitir a Tua palavra, transmitir aquilo que o Senhor tem nos permitido viver. Senhor, nós louvamos a Ti, ó Deus, por isso. Pedimos a Ti, Senhor, continua, ó Pai, a usar, Senhor, disso que o Senhor nos deu, essa rádio, Senhor, para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra do Teu poder, Senhor, alcançados por um testemunho, Senhor. Quantos testemunhos, ó Deus, passaram por aqui, quantas pessoas foram alcançadas por Ti, Senhor. Que isso possa chegar, Senhor, àqueles que já não têm mais esperança, Senhor. Alguém que queira se suicidar, Senhor. Alguém que, ó Deus, anda tão oprimido, Senhor, que seja algo que liberte, que transforme, Senhor, que traga salvação, ó Deus, que possam constranger do pecado, Senhor. Usa esse programa para a Tua glória, Senhor, que não seja para mérito nosso, ó Deus, para que a gente apareça, não, mas que seja usado para a Tua glória, Senhor, para que o maior benefício disso tudo seja o Senhor e as almas, ó Pai, as pessoas que precisam, Senhor, dessa palavra, de algum testemunho, Senhor. Nós pedimos a Ti, completa a Tua boa obra, Senhor, e nós louvamos a Ti. Obrigado, porque mais uma vez a Tua graça nos alcançou e nós estamos alegres. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao fim, né? Agradecemos aí quem nos acompanhou até agora. E fica aqui o nosso abraço aos irmãos, né? Um até logo. E fique aí, né, ligado na programação da rádio. Não para por aqui. Tem muito conteúdo. É edificante ao decorrer do dia, né? Tem sido uma bênção, um lugar que o Senhor tem se manifestado, né? E aproveito convidar os irmãos também a
quando estiverem orando, orar por essa ferramenta que é a rádio, né? O quanto Deus fala através dela. Então é importante a gente estar cobrindo, né, esse local em oração. Então, quando lembrarem de orar, né, estejam orando também. É isso? E a Rita falando agora, eu não ia comentar, mas ela estava falando da gente orar, né, para que essa rádio possa alcançar. E eu tive uma visão semelhante a isso agora, orando. Eu vi um instrumento musical e aí eu vi o som dele ia subindo pelo braço. Não sei se era uma guitarra, se era parecia uma guitarra, né? E aí eu vi o som subindo e eu entendi, alcançando outros lugares. E eu creio que a rádio é um instrumento assim. A gente vê bastante pessoas, né, que conheceram o Senhor através da rádio, né? E eu creio nesse poder realmente, né? E é um instrumento que o Senhor tem nos dado hoje, né? Para que a gente possa usar, né? Para que outras vidas conheçam o Senhor. E eu creio que é isso que o Senhor quer continuar fazendo, né? Para que outras pessoas, né? Outros corações sejam atingidos por isso. E é isso, então vamos continuar orando. Amém. Testificando aí a necessidade de orar, né? Então é isso. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. A paz. A paz. Terminamos aqui mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Até o próximo.